Gente, as 3 últimas previsões do Padre Pio estão assustando milhares de cristãos ao redor do mundo. E o mais impressionante é que muita gente acredita que esses sinais já começaram a aparecer diante de nossos olhos. Alguns estudiosos, pra vocês terem uma ideia, eles afirmam que as últimas palavras desse homem podem revelar exatamente o que a humanidade está prestes a enfrentar. E quando você entender o que ele viu pouco antes de morrer, talvez nunca mais enxergue o mundo da mesma maneira. Aqui quem fala sou eu, professor Rodney Vicente, e eu já quero te pedir uma coisa de começo. Fica até o final desse vídeo, porque a última profecia dele, meu Deus, é considerada por muitos a mais assustadora de todas. E o mais chocante disso tudo, sabe, é que muita gente pode estar vivendo esses sinais e nem percebeu. Então já se inscreve agora no canal, ativa os sininhos e deixa seu like para acompanhar os conteúdos aqui dessa forma, porque hoje o que você vai ouvir pode mudar completamente a sua vida e sua visão espiritual. Bora? O Padre Pio não foi um homem comum. Durante décadas, milhares de pessoas afirmaram presenciar milagres ao redor dele. Muitos diziam que ele conseguia ler pensamentos, sabe? E ele conseguia revelar pecados escondidos e até aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas existe algo que poucos sabem. Nos últimos meses antes da sua morte, ele começou a agir de forma diferente. Pessoas próximas perceberam que ele carregava um peso enorme no olhar. Como se tivesse visto ali algo terrível sobre o futuro da humanidade, gente. E foi justamente nesse período que ele revelou 3 mensagens misteriosas para pessoas diferentes. Para um padre, para um médico e para uma filha espiritual extremamente próxima dele. Durante anos, essas revelações ficaram assim escondidas, mas hoje muitos acreditam que elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos ver? A primeira previsão falava sobre a própria igreja. Segundo relatos lá, preservado por pessoas próximas ao Padre Pio, ele teria dito que chegaria um tempo em que as igrejas estariam lotadas, mas os corações vazios. As pessoas frequentariam os cultos, as missas, não por amor verdadeiro a Deus, mas apenas por aparência, por tradição ou até por interesse. Muitos levantariam as mãos diante do altar, amém? Mas viveriam uma vida completamente distante da presença de Deus. Será que isso está acontecendo? O Padre Pio, gente, teria chorado ao falar disso. Porque, segundo ele, o maior perigo não seria a perseguição de fora, mas a frieza espiritual de dentro, sabe, da própria igreja. Ele dizia que chegaria um tempo em que muitos líderes seriam seduzidos pela fama, pelo dinheiro e pelo reconhecimento. E o mais assustador é que isso aconteceria devagar, lentamente. Ninguém perceberia no começo. As pessoas continuariam ali pregando, cantando, louvando e falando de Deus, mas sem intimidade verdadeira, sem o Espírito Santo. Sim, e quando olhamos para o mundo atual, é impossível não perceber como essa previsão parece se encaixar direitinho no nosso tempo. Escândalos espirituais, líderes caindo, igrejas divididas, pessoas abandonando a fé por causa de decepções, porque ficaram tristes uma com a outra, culpadas, sei lá. Tudo isso faz com que muitos cristãos acreditem que aquela profecia já começou, sim ou não? Mas o que o Padre Pio revelou depois, gente, foi mais assustador ainda. Dias antes da sua morte, ele teria falado sobre uma grande escuridão que viria sobre a Terra. Porém, não seria apenas uma escuridão física, seria principalmente espiritual. Segundo testemunhas, ele alertou que as pessoas começariam a viver em um mundo cada vez mais confuso. Sabe? O mal seria tratado como algo normal. A verdade seria ridicularizada. E muitos perderiam completamente a capacidade de distinguir sobre o que é certo e sobre o que é errado. O Padre Pio aconselhava os fiéis a permanecerem em oração constante, porque, segundo ele, muitos seriam enganados justamente por acreditarem que estavam seguros. E aqui existe um detalhe impressionante. Ele dizia que essa escuridão viria acompanhada de acontecimentos estranhos na natureza. Desastres fora do comum, mudanças repentinas, um mundo em desequilíbrio, gente. Hoje basta abrir os noticiários, jornais para perceber como o planeta parece viver uma sequência, sabe, interminável de caos, medo, instabilidade, guerras, crise econômica, catástrofes naturais, pessoas completamente perdidas espiritualmente. E isso faz muitos acreditarem que os avisos do Padre Pio podem estar muito mais próximos do que imaginamos. Mas nada se compara à terceira e à última previsão.
Pouco antes de morrer, gente, o Padre Pio revelou algo que deixou até pessoas próximas dele em choque. Segundo relatos, ele afirmou que chegaria um momento em que a humanidade confiaria mais na ciência e na tecnologia do que em Deus. As pessoas acreditariam que finalmente encontraram resposta para tudo. Máquinas fariam tarefas humanas. Sistemas controlariam a vida das pessoas. E muitos começariam a acreditar que não precisariam mais do Criador, precisariam mais de Deus. Mas segundo o Padre Pio, existia um enorme perigo escondido nisso tudo. Porque quando o ser humano tenta ocupar o lugar de Deus, ele acaba destruindo a si mesmo. Ele teria alertado sobre um tempo em que a humanidade perderia sua essência espiritual enquanto buscava criar um mundo perfeito sem Deus. E o mais assustador é que hoje vemos exatamente isso acontecendo diante dos nossos olhos, nos nossos dias a dia, sabe? Com a inteligência artificial, ela avança rapidamente, tomando todos os espaços, pessoas cada vez mais isoladas emocionalmente, tecnologias capazes de imitar voz, rosto, uma geração inteira vivendo conectada às máquinas, mas distante da presença de Deus. E muitos, sabe, acreditam que essa era exatamente a visão que aterrorizava o Padre Pio nos últimos dias da sua vida. Mas existe algo importante que pouca gente fala. O Padre Pio nunca entregou essa mensagem para causar medo. Pelo contrário, gente, o objetivo sempre foi despertar as pessoas espiritualmente enquanto ainda existe tempo. Porque apesar das previsões assustadoras, ele também deixou uma mensagem, glória a Deus, de esperança. Ele dizia que aqueles que permanecem firmes em Deus não precisariam viver dominados pelo medo. A oração continuaria sendo a maior proteção espiritual. A fé continuaria sendo a luz em meio à escuridão. E mesmo nos tempos mais difíceis, Deus jamais abandonaria aqueles que permanecem firmes e fiéis. O Padre Pio aconselhava as pessoas a fortalecerem sua vida espiritual diariamente, buscar mais intimidade com Deus, ler a palavra, permanecer ali vigiante, porque segundo ele, o maior perigo dos últimos tempos seria justamente o afastamento silencioso da presença de Deus. E talvez, gente, seja exatamente isso que esteja acontecendo agora, sim ou não? Muita gente não percebe quando começa a esfriar espiritualmente. Não acontece de uma vez. É aos poucos, a oração vai diminuindo, a sensibilidade espiritual desaparece, o pecado começa a parecer normal e quando a pessoa percebe já está completamente distante de Deus. Por isso essas mensagens continuam impactando tantas pessoas até hoje, gente. Porque essas mensagens não falam apenas sobre o futuro do mundo, elas falam sobre o estado espiritual da humanidade agora. E talvez o mais assustador não seja aquilo que ainda vai acontecer, mas aquilo que já começou. Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Se Padre Pio estivesse vivo hoje, será que ele diria que essas previsões já estão se cumprindo? Pensa nisso. Porque no final das contas, gente, a verdadeira mensagem não é sobre medo, é sobre preparação espiritual. Ainda existe tempo para voltar à presença de Deus, ainda existe tempo para despertar, ainda existe tempo para fortalecer sua fé antes que seja tarde demais. E como o próprio Padre Pio dizia, reze, tenha fé e não se preocupe. E se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém ali que precisa ouvir isso hoje. Escreve aqui nos comentários se você chegou até aqui agora. Eu permanecerei firme até o fim. Deus te abençoe sua vida poderosamente e toda a sua família. Amém?